Muito bem. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 1. O título diz: a responsabilidade pelo pecado é individual. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também é a alma do filho. Assim como a alma do pai, assim também como a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Olhem para mim, por favor. Para você entender o contexto do que nós estamos lendo aqui, o povo de Jerusalém tinham sido arrancados da terra, a Babilônia invadiu Jerusalém, tirou-os da sua terra, destruiu o templo, destruiu Jerusalém e os levaram para o cativeiro. E tudo isso por causa dos seus pecados, porque eles viraram as costas para Deus, ignoraram os alertas dos profetas que Deus enviou para avisá-los, e eles mesmo assim não quiseram dar ouvidos e acabaram pagando para ver. Foram levados cativos para a Babilônia. Só que, chegando lá, ao invés de reconhecerem que estavam naquela situação por causa dos seus erros, eles saíam dizendo essa parábola, no caso, esse ditado popular, dizendo: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que se estragaram. Em outras palavras, dizendo: nós estamos pagando pelo erro dos nossos pais. A gente está aqui porque os nossos antepassados viraram as costas para Deus. Ou seja, não estavam reconhecendo os seus próprios erros. E essa é a maior dificuldade do ser humano. Já desde Adão e Eva. Você conhece a história? Quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia dito a eles que não deveria comer, Deus apareceu e disse: então, Adão, o que se passa? O que aconteceu? E o que é que Adão disse? Olha, a mulher que o Senhor me deu, e jogou a culpa para quem? Para a mulher. Aí Deus virou para a mulher e disse: então, Eva, o que aconteceu? E Eva disse o quê? A serpente me enganou. Então, desde Adão e Eva, o ser humano tem essa dificuldade de poder dizer o seguinte: eu errei, eu estou errado. Porque a tendência da carne, do homem, é buscar o culpado do lado de fora. Então, o casamento não está bom porque a esposa faz isso, porque o marido faz aquilo. A vida financeira não está boa porque os políticos, porque o país é assim. Sempre tem um culpado. Sempre tem uma causa que não é os seus próprios erros. E por isso não há mudança, não há transformação. Enquanto a pessoa estiver buscando culpados, responsáveis do lado de fora, ela nunca vai olhar para o lado de dentro, nunca vai se consertar, e porque nunca se conserta, nunca vai ver uma mudança. Vai continuar sempre a mesma pessoa vazia, triste, infeliz, amargurada, inconstante que tem sido. Então Deus estava dizendo para aquelas pessoas o seguinte: esqueçam isso. Todas as almas são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. Aí ele dá aqui alguns exemplos. Vamos ver. Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes e nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém e tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais
desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e o homem, e andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então ele diz, se o homem fizer isso, aí ele deu alguns exemplos, não roubar, não tocar na mulher do seu próximo, andar nos meus estatutos, ele viverá. Aí ele diz, mas se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, aí ele dá novamente todos os exemplos. Aí no versículo 13 ele diz, e emprestar com usura, receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Então ele diz o seguinte, se uma pessoa for justa, e andar na minha presença, ela viverá. Mas se essa pessoa justa gerar um filho que não quiser seguir o exemplo correto dos pais, ele não vai poder poupar o filho por causa do pai. Ele não vai inocentar, melhor dizendo. Ele não vai inocentar o erro do filho por causa da justiça do pai. Aí ele inverte as coisas. Ele diz, veja só, versículo 14. Eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, aí ele vai dar os exemplos, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o quê? O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Para exemplificar, vem aqui 3 obreiros, por favor. Vem aqui rapidamente, por gentileza. 3 obreiros homens, venham cá. Então, imagine só. Vem aqui. Ele está dizendo o seguinte, fica aqui um ao lado do outro. Vem mais para cá, por favor. Isso, um ao lado do outro. Então, se o pai... Ele começa dizendo, se o pai andar nos caminhos de Deus e fizer o que é certo, ele será poupado, será salvo. Mas se o filho dele não quiser seguir o bom exemplo do pai e viver no pecado, esse não será salvo porque é filho de uma pessoa salva. Entenda uma coisa, eu falei aqui na segunda-feira e volto a repetir. Deus não tem netos, ele tem filhos. Na Bíblia não está escrito neto de Deus, está escrito filhos de Deus. Todos têm que se tornar filho. Se você é um filho de Deus, o seu filho não é um neto de Deus. Ele tem que ser também o quê? E o seu bisneto? E assim por diante. Todos. A comunhão com Deus que nós temos pode abençoar os nossos filhos, mas não pode salvá-los. Eles precisam aceitar também o mesmo Senhor que você aceitou para se tornar também um filho e ser salvo. Amém? As suas orações podem abençoá-lo, Deus pode abrir portas para ele, Deus pode curá-los através da sua fé. Nós demos o exemplo de Jairo, que a filha foi curada através da fé de Jairo. Muitas coisas pode fazer, mas se você quer que o seu filho seja salvo, ore por ele, para que ele se arrependa, para que ele aceite Jesus, e ao fazer isso, ele seja salvo. Então, nesse exemplo, Deus disse, se o pai salvo, e o filho não quiser seguir o exemplo do pai convertido, ele vai responder pelos erros dele. E os acertos do pai não vão inocentar os erros do filho. Aí olha só como Deus é justo. Mas se esse filho injusto, que não quer se consertar, gerar um filho, e esse filho não seguir o exemplo ruim do pai, o filho será salvo. É justo? É justo. Assim como não é justo que o filho obediente sofra por causa dos pecados do pai, também é justo que o filho só seja salvo pelas suas escolhas. Deus é justo. Entenda uma coisa, quando o povo de Israel disse que o que eles estavam sofrendo era uma injustiça,
Porque eles, segundo eles estavam colhendo os frutos de um erro dos pais deles. Eles estavam dizendo, em outras palavras, duas coisas. Primeiro, que Deus era injusto, porque se era injusto o que estava acontecendo com eles, ele estava dizendo o quê? Que Deus era o injusto. E segundo, ele estava dizendo que quem era justo? Era eles. Eu estou certo e o Senhor? E veja se não é esse mesmo absurdo que muitas pessoas consideram. Você sabe que teve uma vez uma pessoa, recentemente, não estava falando com Deus na reunião, era uma pessoa fervorosa, orava, falava, cantava, e simplesmente ficou a reunião inteira com a boca fechada e os olhos abertos. Não cantava, não batia palma, não orava, não fazia nada. Parecia uma estátua. E eu pedi, pastor, vai lá, conversa com aquela pessoa, acho que tem alguma coisa, comeu alguma coisa, não fez bem, sei lá, alguma coisa não está batendo no juízo daquela pessoa. E a pessoa virou para o pastor e disse assim, não, estou chateado com Deus. Estou chateado com Deus, porque isso, porque aquilo. Toda vez que isso acontece, você está chamando Deus de injusto e se autoproclamando justo. Você está dizendo, em outras palavras, o Senhor está errado e eu estou certo, porque o Senhor tinha que estar me ouvindo, o Senhor tinha que estar me abençoando, o Senhor tinha que estar me respondendo, o Senhor tinha que estar fazendo o seu papel de Deus e me atendendo do jeito que eu quero. Olha, é porque eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu mandava um raiozinho. Certinho. É mesmo? Toma aqui um raio na sua cabeça. Porque tem gente que trata Deus como se fosse o seu servo, ao invés de se colocar na condição de quê? De servo. E considerar Ele como Senhor. Entenda uma coisa, a nossa justiça, o fato de você ser uma pessoa correta, honesta, fiel, tudo isso ainda não é suficiente para ninguém poder dizer, Deus tem que me abençoar. Ele vai cumprir o que ele prometeu, porque a promessa dele é o caráter dele cumprir o que ele prometeu, e não porque nós somos merecedores. Entende? Sim ou não? Então, Deus estava dizendo para aquelas pessoas o seguinte, ninguém é merecedor de nada. Os que obedecerem serão salvos porque obedeceram. Os que não obedeceram não serão salvos porque não obedeceram. E se vocês hoje estão no cativeiro, e se tudo isso está acontecendo com vocês, não é por causa dos vossos pais, é por vossa causa. Esse era o primeiro passo. E é o primeiro passo para mudar a vida de uma pessoa. Enquanto ela chega na igreja e não tomar essa atitude, não reconhecer que precisa mudar, não vai haver mudança. Enquanto ela não reconhecer que está perdida e precisa ser salvo, nunca será salvo. Mas a partir do momento que esse reconhecer acontece, Deus imediatamente traz a transformação. Amém? Obrigado, obreiros. Vamos resumir, você pode ler depois o capítulo 18 inteiro na sua casa, mas vamos resumir. Ele diz assim, olha só, versículo 21. Aliás, vamos ler no versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ela, e pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olhem para o pastor, por favor. Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte do pecador, no sofrimento do ímpio. Deus não é uma pessoa vingativa, alguém que está lá no seu trono esperando só a pessoa cair para ele ir lá e fazer a pessoa sofrer as coisas. Não, Deus não é assim. Deus está dizendo, eu não tenho prazer. Eu não tenho prazer na vida do jeito que você está vivendo. Eu não tenho prazer em ver você nesse estado.
E principalmente, eu não tenho prazer que o pecador morra no pecado. E aí ele se põe à disposição dizendo, se o pecador se arrepender, ele diz, não haverá lembrança contra ele. Em outras palavras, eu fui traído, eu fui ofendido, eu fui desprezado, mas eu estou disposto a esquecer tudo isso, desde que se arrependa, desde que reconheça. Se reconhecer o seu pecado, eu não me lembrarei dos seus erros, sejam eles quais forem, sejam quantos forem, seja quanto tempo for que você vive no pecado, eu vou me esquecer de todos eles, se houver o arrependimento. Mas, versículo 24, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com quem transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Amém? Está claro? Deixa eu chamar aqui 2 obreiros de novo. Vem cá, só 2 agora dessa vez. Para você, dizem, né, os pesquisadores, que a gente guarda mais o que vê do que o que ouve. Então venha cá o obreiro desse lado e o outro desse lado. Imagine então, Deus está dizendo o seguinte, se o ímpio viveu no pecado, fez coisas terríveis, mas se arrependeu, Deus esquece tudo que ele fez e salva ele. É justo? É justo. Ele se arrependeu e se entregou. Deus transformou e apagou o passado dele. Amém? Agora, se o justo, que viveu anos e anos na igreja, na presença de Deus, fez o bem para muita gente, viveu nos caminhos de Deus a vida toda, mas de repente ele chega à conclusão de dizer assim, quer saber? Eu vou jogar tudo para o alto, quis fazer a vontade de Deus que nada, eu vou fazer a minha vontade, e eu não quero mais saber de andar na presença de Deus, eu vou voltar para o mundo. Deus diz, assim como eu esqueci os pecados quando se arrependeu, eu também não posso me lembrar dos anos todos que ele serviu, que ele foi obediente, se ele decidiu agora. Para você entender melhor, imagine, eu estou na presença de Deus desde os meus 14 anos, nunca me afastei. Sirvo a Deus no altar desde os meus 16 anos. São 27 anos pregando o Evangelho, são quase 30 anos na presença de Deus. Mas se por alguma razão, por uma chatice qualquer, porque às vezes tem gente que vira a cabeça por causa de coisa tão banal que a gente... Se alguma coisa me corre mal e eu digo o seguinte, 30 anos da minha vida na presença de Deus e agora acontece isso, que nada, eu vou agora virar minha cabeça, eu vou agora fazer... Você acha que quando chegar no dia do julgamento final, Deus vai dizer assim, não, deixa ele entrar, foi pastor tantos anos, ganhou tantas almas, é assim? É assim? É justo? Não é justo. É como eu falei hoje de manhã, não existe cristão reformado, né? Porque aposentado, você sabe que tem gente, que você quando entra numa empresa, você nunca pensa que vai ficar naquela empresa a vida toda, até mesmo a sua própria empresa. Você que é empresário, um dia você pensa, um dia eu vou deixar isso aqui com meus filhos e eu quero me meter no mato aí, no campo e não vou mais trabalhar, não quero mais pisar os pés aqui. Não é assim? Toda pessoa que entra num lugar sabe que um dia vai se reformar e não vai viver ali para sempre. Mas não existe cristão reformado. Eu já frequentei a igreja muitos anos, eu já fiz a vontade de Deus muitos anos e agora eu posso fazer o que bem quiser. Não é assim. Entenda, a justiça de Deus não funciona como a nossa. Você não pode pedir direito de casa. Como é que fala quando a pessoa tem anos numa empresa? Direito trabalhista? Sim. Você não pode chegar e pedir direitos. Meu Deus, olha, eu tenho 30 anos na igreja. O Senhor me abençoa, faz favor, eu quero os meus direitos. Não vai ser assim. A justiça de Deus é o seguinte, quem permanecer até o fim será salvo. Ponto. Acabou.
Não importa se você aceitou Jesus no fim da linha, como aquele ladrão na cruz, que nos últimos minutos antes de morrer aceitou Jesus. Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Ou se você, como eu, como Timóteo, aceitou Jesus na sua infância e está firme até hoje, meus parabéns, você é um exemplo. Mas siga sendo um exemplo até o fim, porque do contrário, se você abandonar a fé depois de tantos anos, você vai ser um mau exemplo de uma pessoa que não permaneceu com Jesus até o fim. Amém? Por isso, o título do que nós estamos lendo: a responsabilidade pelo pecado. Se eu caí, não é a culpa da minha esposa. Se eu fiquei com mágoa, não é culpa de quem me magoou. Se eu tenho maus olhos, não é culpa de quem fez eu ter maus olhos, escandalizou. Se eu adulterei, não é culpa da minha esposa que era fria comigo. A responsabilidade do pecado é individual. Amém? Obrigado, beijo. Daqui a pouco eu chamo de novo. Estou brincando. Para terminar, versículo 30. Portanto, ou seja, concluindo, resumindo, ele diz: eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos. É ele quem julga, não sou eu, não é a sua esposa, não é o seu marido. Quem é que julga? É Deus. Só ele pertence a esse título de juiz. Nós não podemos julgar ninguém, nem eu mesmo posso me julgar. É ele quem julga. Eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então Deus terminou dizendo para ele o seguinte: olha, se vocês se converterem, este pecado não vai servir para vocês de tropeço. Mas olha, posso ensinar uma coisa para você quando você estiver lendo a Bíblia? Quando você quiser meditar no que você está lendo, eu tenho um costume de, quando eu estou meditando, quando eu quero entender mais o que eu estou lendo, eu leio de frente para trás, de trás para frente. Então, vamos pensar. Se Deus está dizendo que se eu me converter, a iniquidade não me servirá de tropeço, o que acontece se eu não me converter? Aquela iniquidade vai me servir de quê? De tropeço. O sentido inverso do que Deus está dizendo. Deus está dizendo: se converta e esse pecado não vai ser um tropeço para você. Mas se eu não me converter, se eu for obstinado, teimoso e dizer assim, Deus sabe, é o meu jeito, então Deus está dizendo: essa iniquidade aí vai servir de tropeço, vai te fazer mal. E quantas vezes eu já presenciei isso, quantas vezes eu já testemunhei isso. Deus estava dizendo: não frequenta aquele lugar, não experimenta, não faz isso. A pessoa estava começando a ficar viciada, já estava passando dos limites, e Deus olha, se converte. A pessoa não quis. Hoje tem gente que quer largar e não consegue. Mesma coisa em relação a relacionamentos. A pessoa olha, procura a pessoa certa, procura uma pessoa de Deus, um namoro cristão, e a pessoa não. Hoje tem filhos com pais separados, hoje já teve vários relacionamentos, ninguém mais quer ela, ninguém mais quer ele. Aquilo que antes era prazeroso, agora se tornou um tropeço. Aquilo que ela não queria largar, agora ela quer largar e não consegue. Então Deus está dizendo para aquelas pessoas e para nós hoje: se converta. Se há uma iniquidade, se há um pecado, deixe antes que isso seja um grande tropeço. E ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. É claro que ele está se referindo à morte eterna e não à morte física, porque lá em Salmos 116, se não me engano, ele fala
que é preciosa é a morte dos seus santos aos olhos dele. Então, essa morte que Deus está dizendo que não tem prazer é a morte eterna. É aquela pessoa que morre sem Jesus, morre sem ter aceitado o seu Salvador. Amém? Ele não tem prazer, ele não quer perder ninguém, ele não quer perder a minha alma, a sua alma, por pior que você possa ter feito. Ele quer salvar. Ele já provou isso quando ele deu o filho dele na cruz para nos salvar. Mas ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Ele não pode perdoar quem não quer se arrepender. Ele não pode transformar quem não quer mudar. Quem acha que todo mundo tem que mudar, até o pastor, todo mundo, a esposa, o marido, o filho, todo mundo está errado, menos ela. Não tem como, é impossível. Mas quando deixar de olhar para toda essa gente e dizer o seguinte: eu não posso mudar os outros, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu não sou responsável pelo erro dos outros e sou responsável apenas pelos. Então eu vou me concentrar nos meus e vou mudar, porque eu quero agradar o meu Deus, eu quero viver com Deus. Eu não quero que esse orgulho, que esses sentimentos, esses pensamentos sejam um tropeço na minha vida. Eu quero seguir em frente com Jesus até o fim. Amém?